Tu já imaginou sacar uma nota de mais de R$ 1.000? Bom, o vídeo de hoje é sobre dinheiro, e nada melhor do que começar com algumas curiosidades. A primeira curiosidade que tu deve ter notado é que as notas na Suíça elas são verticais, diferentemente da maioria dos países. A segunda curiosidade é que na Suíça nós temos a nota de 1.000 francos, o que na cotação atual é como se fosse uma nota de R$ 7.000. A terceira curiosidade é que a Suíça já teve as suas notas eleitas como as mais bonitas do mundo. E a quarta é que, mesmo com toda a tecnologia que tem, mesmo com o tal Twint, que é como se fosse o Pix do Brasil, a Suíça é um dos países da Europa que mais usam moeda física até hoje. Mas esse vídeo não é sobre as notas da Suíça. Na verdade, quando eu me mudei para a Suíça, eu aprendi muito mais sobre investir no exterior e as ferramentas que nós tínhamos à nossa disposição para isso. O meu nome é Ângelo e o meu objetivo aqui é te mostrar opções que tu provavelmente não ouviu no Brasil, mas que vão te abrir muitas portas, seja tu brasileiro ou europeu. Bom, eu vou começar embasando então o porquê eu acho tão relevante assim falar sobre investir no exterior, e para isso eu vou te trazer aqui alguns dados. Então é o seguinte, eu tenho aqui o gráfico do nosso índice Bovespa, que é o índice da Bolsa Brasileira em dólares. Por que é relevante ver esse gráfico em dólar? Porque o mundo funciona em dólar, né? Já deve ter escutado isso bastante, principalmente agora nesses últimos dias, e eu não sou assessor de investimentos, eu não trabalho profissionalmente com investimentos, mas eu tenho aprendido muito ao longo dos anos e eu gostaria de compartilhar isso contigo, principalmente depois que eu me mudei e comecei a gastar e investir em diferentes moedas. Então, quando a gente dá uma olhada aqui no índice Bovespa, quanto tu acha que tu teria ganho se tu tivesse investido na Bolsa Brasileira em 1995 até os dias de hoje? Ou seja, num período de 30 anos, o quanto tu acha que isso teria rentabilizado? A verdade é que tu teria ganho 300%. Inclusive, quando a gente dá uma olhada no gráfico, ali na época de um pouco antes de 2009, um pouco antes de 2008, foi o período onde teve um maior crescimento. Ou seja, naquela época, se tu tivesse vendido lá o que tu tinha no Brasil em dólares, tu teria feito mais ou menos 700% sobre o que tu tinha investido. E mais uma coisa que eu acho muito relevante trazer aqui, né? Quando a gente olha toda aquela rentabilidade que eu falei, na verdade, ela já teria acontecido em 2005, porque a verdade é que se tu tivesse investido na Bolsa Brasileira ali por meados de 2011, tu teria na verdade perdido capital. Então, desde 2011 até hoje, em dólar, a bolsa ela só se desvalorizou. Agora, em contraste com isso, se a gente pegar o S&P 500, que é o índice da bolsa americana, se em 1995 tu tivesse investido no S&P 500, tu já teria multiplicado mais do que 10 vezes o teu capital. Então, se tu tivesse investido $1.000 naquela época, tu já teria bem mais de $10.000. E para embasar ainda mais o que eu tô te falando, eu trouxe aqui o SMI, que é o Swiss Market Index. É o índice que mede o desempenho da bolsa suíça, ou seja, mais um mercado pra gente comparar. Esse índice, ele tá em francos suíços. Então, se a gente pegar no mesmo período de 1995 até agora, ele rentabilizou aproximadamente 600%. Porém, no mesmo período, se a gente pegar aqui e comparar o franco em relação ao dólar, teve uma valorização de mais ou menos 53%. Ou seja, aquele 600% do índice da Suíça, se a gente ainda somar com os 53% de valorização do franco frente ao dólar, isso quer dizer que, comparando os três índices em dólar, o franco suíço ele teve uma rentabilidade também excelente, quando a gente pensa em relação ao Brasil, que em dólar rentabilizou 300% apenas. Então, muita gente na internet fala sobre tu investir no exterior, tu não deixar todo o teu dinheiro no Brasil, quando, na verdade, o importante seria tu ter todo o teu dinheiro no exterior e só uma parcela muito pequena no Brasil. Afinal de contas, como a história tem mostrado pra gente, tem sido um péssimo negócio investir no Brasil. Mas não sei, talvez por um motivo de patriotismo ou algo assim, tu se sinta mais compelido a investir na Bolsa Brasileira, e tudo bem. Mas pra ti, que ficou interessado nesse assunto, ou tu já tá interessado nisso, eu vou te trazer aqui as ferramentas e como se fosse quase que o framework que eu descobri para poder fazer os investimentos no exterior, economizar com câmbio, pagar as menores taxas possíveis na hora de investir num ETF, numa ação no exterior. A primeira ferramenta de todas, que ela é quase como se fosse o core desse framework que eu tô falando, é o Wise. A Wise é um banco digital multimoeda, onde tu pode ter contas em real, em franco, em dólar. Eu não tô sendo patrocinado, inclusive, eu tô falando deles porque eu uso pra caramba. Inclusive, a empresa que a gente tem aqui na Suíça, a gente tem essa conta da empresa na Wise também, porque ela é realmente muito simplificada. Tu paga umas taxas irrisórias para fazer as conversões e transferências que tu precisa fazer. E como eu acabei de citar, um dos maiores benefícios que eu vejo usando a Wise são as taxas baixíssimas quando tu tem que fazer uma transferência. Por exemplo, tem uma conta em franco suíço, né? A conta em franco suíço, se eu não me engano, fica em bancos no Reino Unido. E tu tem que fazer uma transferência em franco suíço para um banco daqui.
a taxa que eles cobram para tu fazer essa transferência é muito baixa. Inclusive, quando tu vai fazer a conversão de franco suíço para euro, para dólar, também a taxa que tu paga, o spread, o fee, é muito mais baixo quando tu compara com os concorrentes. E eu queria só deixar claro aqui que eu não conheço tão bem a Nomad, eu já vi várias propagandas, já vi o pessoal falando muito sobre a Nomad na internet. Talvez seja melhor ou tão boa quanto, então eu não sei, eu ainda não testei, mas essa é a experiência que eu tenho tido com a Wise. Outro benefício incrível da Wise, então, é quando tu tem que sacar dinheiro. Por exemplo, na Suíça, eu posso sacar até 200 francos por mês sem pagar nenhuma taxa. Claro que pela UBS eu consigo sacar o quanto eu quiser sem pagar nenhuma taxa, mas quando tu considera que a Wise é um banco que na verdade não é um banco suíço, dentro da Wise tem moedas de diversos países diferentes, isso é muito bom. Outra forma de tu usar a Wise para economizar muita grana é quando, por exemplo, tu quer fazer uma compra. Um exemplo que eu já usei, na Steam, né? Na Steam tu quer comprar algum jogo, alguma coisa, e em real é muito mais barato do que se eu vou comprar aqui em francos o mesmo jogo. Então, pela Wise, eu consigo converter a grana de franco para real pela Wise, pagando uma taxa muito baixa, e eu consigo usar o cartão digital da Wise, que inclusive eu consigo gerar vários, além do físico que eles te mandam. Então, tipo assim, tu tem um cartão físico mais vários digitais, né? E eu consigo usar esse cartão digital para fazer essa compra pela Steam, e aí se tu tem VPN também, tu só conecta lá e não só para isso, mas para diversas coisas, passagem, hotel, é realmente muito bom tu ter essa flexibilidade. Outra característica muito importante para mim sobre a Wise é que cada moeda que tu tem lá, tu normalmente tem de fato uma conta bancária daquela moeda. A conta que eu tenho em dólar, por exemplo, ela é uma conta bancária em dólar em um banco dos Estados Unidos. Dessa forma, uma coisa que aconteceu comigo esses tempos. Quando eu morava no Brasil, eu investi no exterior pelo Banco Inter, porque era muito bom, não paga taxa e tal, sensacional, né? Só que eu comecei a querer migrar aquele dinheiro para uma conta que realmente fosse no exterior, que não fosse atrelado a um banco no Brasil. Inclusive, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Para eu fazer essa transferência de forma normal, como alguém faria no Brasil, provavelmente tu iria converter todo o teu dinheiro de volta para real. Tu provavelmente teria que fazer uma declaração no imposto de renda, tu iria ter que pagar IOF e a Receita Federal ia ficar sabendo, porque tu converteu isso para real de novo, tu repatriou o dinheiro e aí depois tu iria mandar esse dinheiro em real, provavelmente para Wise, e iria converter na Wise, o que faria tu pagar um monte de taxa, além do IOF e além da Receita Federal ficar sabendo o que tu tá fazendo, né? Agora, da tua conta internacional do Banco Inter, quando tu puxa o dinheiro da conta de investimento internacional para a conta normal internacional do Banco Inter, tu consegue fazer uma transferência ACH direto para tua conta na Wise. Ou seja, passa todo aquele processo de ter que transformar o dólar para real, da Receita ficar sabendo, de tu pagar IOF e depois ter que mandar de volta para Wise e converter para dólar, o que faz tu economizar muito. Bom, como eu falei, eu não tô sendo pago para fazer propaganda dos caras nem nada, mas eu tô vendendo a full os caras aqui, né? Então, se eu conseguir te convencer de ter uma conta na Wise, se tu achou legal, eu vou deixar aqui na descrição o meu link da Wise e tu pode se inscrever por lá. Assim, tu vai estar me ajudando também. Muito obrigado. Eu vou começar então agora na parte de investimentos mesmo, falando sobre corretoras. Eu acho muito importante tu ter sempre em mente a tua questão fiscal, tu ter sempre bem estruturado uma estrutura fiscal para ti no Brasil, se tu tem passaporte europeu, se tu não tem, onde tu tem residência fiscal. Isso é uma coisa que vai depender muito de caso a caso, então eu não posso dar dica nem te ajudar nada sobre isso, é realmente uma situação um pouco mais complexa. Mas, na minha experiência, o que eu te sugiro? Se tu tem passaporte europeu, tem ou não um endereço fora do Brasil e tu quer abrir uma conta no exterior, eu te sugiro abrir essa conta no exterior como um cidadão europeu, com o teu passaporte europeu. Se tu tem uma residência no exterior, abrir com essa residência no exterior para evitar problemas com a Receita. Por exemplo, no meu caso, eu sou italiano e eu moro aqui na Suíça. E na época, quando eu fui abrir minha conta na DEGIRO, que é uma das empresas que eu vou falar logo a seguir, eu tinha que ter como se fosse o meu CPF da Itália, que é o Codice Fiscale. Eu precisava pedir para a embaixada me dar esse código. E aí, claro, entra toda uma questão de tipo assim, se eu pedir esse código, eu vou ter que declarar imposto na Itália? Por exemplo, eu sei que não. Mas, como tu pode ver, é uma situação muito específica de cada caso. Então, tu tem que ir atrás da sua situação e ver se é tranquilo para ti conseguir, como se fosse o teu código fiscal do país do qual tu tem passaporte europeu, se é necessário ou não, enfim. E antes, eu tinha falado então sobre investimentos que eu tinha na conta internacional do Banco Inter e que eu quis começar a trazer tanto para DEGIRO quanto para Interactive Brokers, que são as duas corretoras
empresas internacionais que eu uso. E por que eu falei que eu tava fazendo isso? Por que isso é relevante? A conta internacional do Banco Inter, ela é uma conta que, por mais que ela seja internacional nos Estados Unidos, que supostamente não tem ligação nenhuma com o Brasil, o Banco Inter é uma empresa brasileira. Aí a questão é, nada impediria, por exemplo, do governo, da Receita, obrigar o Banco Inter Internacional a, por exemplo, declarar o que tu tem lá, o que tu tem investido, a reter o teu dinheiro, porque afinal de contas, se o Banco Inter Internacional não cumprir isso, o que impede o governo, por exemplo, de colocar sanções ou boicotar o Banco Inter? Ou, enfim, criar empecilhos jurídicos ou qualquer coisa que seja. Da mesma forma, muita gente investe no exterior pela Avenue, o que, inclusive, eu tenho visto que cobram taxas caríssimas para tu investir no exterior, quando tu vai investir num ETF ou qualquer coisa do tipo. Mas a Avenue é uma empresa do Itaú, e o Itaú é um dos maiores bancos do Brasil. Então a questão é, se tu tem dinheiro lá na Avenue, tu declarou alguma coisa errada, ou algo assim, e, sei lá, tu tem algum problema específico teu, ou algo assim, e o governo quer reter o teu dinheiro na Avenue, tu acha que o Itaú não iria obrigar a Avenue a fazer isso? É claro que sim. Então, eu particularmente, como opção minha de segurança, eu decidi investir numa empresa totalmente no exterior, uma empresa que não tem absolutamente nada a ver com o Brasil. A primeira empresa, então, é a DEGIRO. A DEGIRO tu não precisa necessariamente ser europeu para investir nela. Pode investir nela sendo brasileiro. Mas para investir na DEGIRO é importante que tu tenha residência fiscal aqui na Europa. Então tu tem que ter um endereço aqui, tu tem que ter, por exemplo, tu tá morando na Suíça e tu é brasileiro, tu tem que ter um permesso de residência aqui na Suíça ou algo do tipo. E eu gosto muito da interface da DEGIRO, eu como usuário eu gosto muito de usar a plataforma, eu acho que é extremamente simples fazer as ordens, eu acho que eles têm um sistema de taxas muito claro, que inclusive, na minha opinião, é muito barato, mas isso é uma coisa que eu te recomendo pesquisar por conta, tá? Eu não vou dizer nenhum valor aqui, e eu vou deixar aqui na descrição o meu link para tu se inscrever na DEGIRO. De novo, nenhuma dessas empresas estão me patrocinando, isso aqui é só porque se tu achou legal, achou interessante, tu mora aqui na Europa, tu pode se inscrever pelo meu link e assim tu vai estar ajudando o canal. A DEGIRO suporta múltiplas moedas, eu sei do franco suíço e do euro, eu não sei se, por exemplo, suporta outras moedas, mas eu sei que franco suíço e euro com certeza. Só que a DEGIRO, ela tem um pequeno problema, na minha opinião, uma limitação. Tu consegue só investir nas bolsas europeias através dela. Então, na bolsa de Paris, tu consegue investir na bolsa da Alemanha, na bolsa da Suíça, mas isso não quer dizer que tu não consiga investir em empresas americanas, por exemplo. A única coisa é que elas precisam estar listadas nessa bolsa europeia. Mas como eu falei, isso é só uma limitação pequena, isso não é nada demais. Afinal de contas, muitas empresas americanas estão listadas em bolsas aqui da Europa, várias empresas no geral, ao redor do mundo, né? E a última plataforma que eu tenho aqui para te recomendar é a Interactive Brokers. A Interactive Brokers é a corretora maior e mais famosa, é uma corretora global, tu consegue investir no Brasil, consegue investir na Índia, na China, nos Estados Unidos, tu consegue investir em qualquer lugar por essa corretora. As taxas dela são um pouquinho mais salgadas, tá? Isso é uma coisa que eu percebi. De novo, não vou botar valores aqui, mas o link tá na descrição. Então, assim, só pela questão do tamanho, tu pode já imaginar que é uma plataforma muito confiável. Eu mesmo tive que usar o serviço ao cliente deles e foi fantástico, assim, me atenderam super bem, foram muito rápidos em resolver o meu problema. Eu acho ela particularmente um pouco mais complicada de tu usar, mas não de um jeito ruim, é só porque de fato eles te dão muitas opções. Tu tem diferentes moedas lá, tu tem diferentes operações que tu pode fazer, tu consegue mexer com derivativos. Eu tava olhando na bolsa brasileira, por exemplo, tu consegue investir em praticamente todas as ações que estão listadas. A única coisa que eu não encontrei para investir na bolsa brasileira pela Interactive Brokers foram os famosos fundos imobiliários. Mas fora isso, todo o resto estava lá disponível, podia investir por lá. E o melhor dessa daqui é que tu pode se inscrever tranquilamente do Brasil, tu não precisa ser europeu e tu não precisa estar morando na Europa. Então, se tu estiver aí no Brasil nesse exato momento, tem um dinheiro que tu quer jogar pro exterior, assim, de verdade pro exterior, tirar totalmente do Brasil, tu pode se inscrever na Interactive Brokers. E se tu assistiu os últimos vídeos do canal, tu deve saber que a gente gosta muito de cripto por aqui. E aí tu deve estar se perguntando, talvez, porra, ele não vai falar de cripto? Não tem nenhuma plataforma que ele usa pra falar de cripto? Sim, só que pra mim, cripto é uma coisa tão especial que eu não acho que eu poderia fazer simplesmente juntar aqui nesse vídeo. Então, se tu estiver interessado, eu posso falar um pouco também por onde que eu invisto em cripto pra diminuir o custo com spread, ter um pouco mais de privacidade na hora de negociar cripto. Deixa aí nos comentários se tu estiver interessado. Se tu estiver interessado em ver algum outro conteúdo aqui no canal também, fala aí nos comentários. No mais, se tu curtiu esse vídeo aqui, então curte ele, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! Quer R$1.000?